Tolerância religiosa. Esse é o tema que nós vamos cobrir hoje. A gente sabe que algumas origens que nós podemos associar a essa intolerância diz respeito ao comportamento dos próprios religiosos, né? Então, a gente tem a questão do fanatismo religioso, que é uma das causas raízes para a intolerância religiosa. Isso pode fazer com que determinado grupo religioso passe a ser perseguido, passe a ser evitado, passe a ser visto com outros olhos. E quando a gente pega esse conceito para o cristianismo, vem a ideia da cristofobia, que nós vamos analisar um pouco mais detalhadamente o porquê da cristofobia, segundo os próprios preceitos bíblicos, segundo também uma visão moderna, uma visão pós-moderna, e vamos estudar a relação que há entre fanatismo religioso, tolerância religiosa, cristofobia, e como que a igreja se posiciona diante desse desafio. Uma vez que a intolerância religiosa ela existe e ela está aí, nós vamos também utilizar alguns dados aqui do Brasil. Tanto legislação para tratar, que aqui no Brasil a intolerância religiosa é proibida por lei, então não pode haver, e é por isso até que somos considerados Estado laico, que é um país livre de uma preferência religiosa e, consequentemente, não persegue, né, há uma liberdade de culto para qualquer tipo de religião, daí vem esse nome, mas, de certa forma, há, né, uma perseguição ainda que despercebida de alguma forma, e isso a gente consegue evidenciar em noticiários, em manifestações que podem acontecer, incluindo as que acontecem muitas vezes na Avenida Paulista, lá em São Paulo, entre outras, que acabam, de alguma forma, oferecendo alguma hostilidade ao cristianismo. Dito isso, vamos ao objetivo da aula de hoje. Então, basicamente, refletir sobre o que é intolerância religiosa e qual é a resposta que a igreja deve apresentar, uma vez que a gente sabe que isso existe, né? Então, não tem como simplesmente fazer vista grossa. Há um posicionamento, segundo a palavra de Deus, que deve ser apresentada para esse tipo de situação que já tinha sido antecipada pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, uma vez que ele mesmo disse, né, que nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor, e assim como ele foi perseguido, nós também seríamos. E da mesma forma como os apóstolos foram, os seus sucessores, chamados os pais da igreja, foram, toda uma era de mártires aconteceu, perseguição, até mesmo para os judeus, né, na Segunda Guerra Mundial, esse é um exemplo de intolerância religiosa clássico, e também é possível observar nos dias de hoje, né? Não está extinto. Primeiro, a gente precisa entender a escala do cristianismo no nosso tempo. Então, nós estamos no ano 2021, pós-pandemia global. Segundo dados, se você procurar diretamente na internet a quantidade de cristãos que há no mundo, você vai ver que estamos acima de 2 bilhões de pessoas que se intitulam, que se reconhecem como cristãos. 2 bilhões. Consequentemente, é chamada a maior religião do mundo, o cristianismo. Dessa proporção, cerca de 200 milhões sofrem perseguição direta, perseguição física com risco de vida, risco de morte, de cárcere e tantas outras situações. Então, cerca de 200 milhões sofrem esse tipo de perseguição. O Brasil atualmente representa o país com a segunda maior população de cristãos do mundo, perdendo exclusivamente para os Estados Unidos, que é um país predominantemente cristão. E como eu falei, aqui no Brasil nós temos a lei número 7.716 de 89, que ela estabelece a proibição da intolerância religiosa. Nós paramos para fazer essa análise só com o que nós temos nesse slide,
nós vamos entender que o cristianismo é uma religião de impacto, é uma religião que movimenta multidões e que ela continua crescendo. Há uma crescente evangelização. Então, não é por muito evangelizar. Nós já falamos aqui em aulas anteriores que há uma forma correta de evangelização. Então, não é por falta de evangelismo que a igreja não está como está nos dias de hoje, mas é exatamente por não ter o evangelismo correto. Então, a sã doutrina, a experiência histórica com os erros do passado são desconsiderados, e com isso a igreja volta a repetir os mesmos equívocos. Então, nos dias de hoje é possível você ver em uma igreja protestante alguns irmãos que estão começando a utilizar algumas partes de vestimenta judias, né, de judeus. Voltamos à época dos judaizantes, né, do Concílio de Jerusalém, Paulo, Pedro, Tiago ali discutindo sobre os da circuncisão e os da não circuncisão, sobre a necessidade da observância da lei. Voltamos à época, né, nos primeiros séculos, justamente porque nós não observamos a história como deveria e não retiramos o aprendizado que deveríamos ter intrínsecos na nossa vida. Então, o Brasil ele é um terreno fértil para o cristianismo, justamente porque não há uma preferência, nós temos liberdade de culto, podemos utilizar as redes sociais para disseminar a palavra de Deus, contudo, precisamos fazer com sabedoria, com diligência, com conhecimento profundo e adequado da palavra de Deus, para que nós possamos, de fato, pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, e que ofereça uma transformação. Você possivelmente já participou de alguma roda de evangelismo. E o discurso mais comum é: aceite a Jesus. Certamente você vai mudar de vida. Como se o cristianismo fosse uma fórmula mágica para deixar de sofrer, quando, na verdade, a gente sabe que Jesus não omitiu algumas verdades amorosas, como, por exemplo, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz de cada dia e me siga. Então, nós temos perseguição, nós temos dificuldade, tudo isso faz parte do cristianismo. Em toda a história da humanidade, os cristãos, especialmente depois de Cristo, né, os cristãos sempre foram o grupo mais perseguido. Cristãos e judeus sempre foram os grupos mais perseguidos. Bom, vamos lá. Nós pegarmos o contexto, eu já falei desse versículo aqui, João capítulo 15, verso 20. Então, nenhum discípulo será maior do que o seu mestre. Palavras do próprio Jesus. Sendo assim, uma vez que ele foi perseguido, é esperado, meus irmãos, é esperado que todos aqueles que busquem parecer com Cristo sejam também perseguidos. Essa intolerância, ela torna uma base, né, uma origem para vários conflitos e guerras, incluindo atualmente. Então, hoje, alguém aqui já deve ter ouvido falar de Estado Islâmico. Então, há perseguição, né, tem conflitos, guerras frias, e tem o grande exemplo que eu já citei aqui, foi a própria perseguição dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Isso representa uma intolerância religiosa declarada abertamente. Se nós pararmos para refletir como que isso se aplica para nós aqui no Brasil, nós vamos observar que ninguém vai sair na rua e correr um risco direto de vida por se intitular cristão. Então, não temos o que é chamado, por exemplo, de perseguição física, mas há sim uma perseguição ideológica sobre o cristianismo. Então, alguns atos, é como o próprio evento é chamado, né? Então, eu vou citar aqui o exemplo o evento chamado Parada Gay. Você possivelmente já ouviu falar desse evento. Por algumas ocorrências nesse evento, algumas pessoas se fantasiaram
de Cristo crucificado, né? Fizeram atos obscenos com instrumentos da fé do cristianismo. Não importa se nós estamos falando aqui de cristãos católicos romanos, cristãos protestantes, estamos falando do cristianismo como um todo. Isso vai envolver diferentes denominações, incluindo, por exemplo, a Igreja Romana. Então, há essa perseguição. E aqui nós temos o que é chamado o conceito de cristofobia. Então, da mesma forma como existe, por exemplo, no movimento, atualmente as letras são LGBTQIA+, né? Da mesma forma como existe a homofobia, existe a cristofobia, que é exatamente a intolerância religiosa relacionada ao cristianismo e o estilo de vida que os cristãos estabeleceram, segundo a Bíblia, para meta de vida. Temos culpa, né? Se nós pararmos para avaliar, não necessariamente a nossa igreja, irmãos, mas a gente sabe que, especialmente, o que nós categorizamos hoje como igrejas neopentecostais, como cristãos protestantes, a gente sabe que várias coisas têm acontecido em diferentes denominações cristãs protestantes. Chamado fanatismo religioso, as receitas da fé, as fórmulas, a teologia da prosperidade e tantas outras coisas que não condiz com a palavra de Deus, né? Não é o evangelho genuíno da salvação a qual Cristo foi crucificado e ressuscitou para que nós tivéssemos. Então, esse fanatismo, essa conduta, esses debates em rede social, onde alguém se posiciona por toda a igreja e não demonstra uma conduta cristã, é uma forma de fanatismo religioso, e isso pode ser um dos disparadores, uma das origens dessa intolerância religiosa. Não estou falando que é exclusivamente que essas pessoas são as causadoras, né, da intolerância, da perseguição da igreja. Não, mas que isso contribui para uma intensificação de uma intolerância religiosa praticada ao cristianismo. Antes de nós seguirmos, eu gostaria de abrir aqui uma oportunidade de fala, para quem quiser se pronunciar. Nós temos intolerância religiosa aqui no Brasil? Se sim, como isso se dá? Quem responde? Alguém? Eu dei um exemplo só, irmãos. Tem outras formas, tá, de cristofobia. Deixa eu observar o que vocês estão colocando no chat. Vamos lá. Licença, acho que falar fica mais fácil. Paz a todos. Eu penso que quando nós opinamos com uma opinião, um comportamento, ou quando a gente renuncia a algo que, para quem não conhece a Jesus, seria normal, quando nós renunciamos ao fazer a obra do Senhor, ao pensarmos de como está escrito na palavra de Deus, aí a gente sofre esse tipo de, não sei, de agressão, entendeu? Pela opinião dos outros. Aí a gente é meio que excluído, entendeu? Aí é onde já a gente... uma espécie de agressividade, sei lá. Entende o que eu quero te dizer? Perfeito. A Então, Jéssica está concordando contigo aqui no chat. Através nas passeatas, decidimos seguir um direcionamento, como dizer que homem é homem, mulher é mulher. A questão do respeito de comportamento que você está citando, nós podemos observar, por exemplo, nos grupos de convívio, no ambiente profissional. Então, se você se intitula cristão, automaticamente você ganha um rótulo para si, né? Então, alguns eventos você não vai ser convidado, o que, a depender das circunstâncias, é uma bênção para a sua vida, né?
mas de alguma forma você automaticamente é excluído de algumas situações. Eu já vi processo seletivo, por exemplo, a empresa coloca no questionário ali, para fazer a seleção dos candidatos, qual é a religião que a pessoa professa. Qual o objetivo? Uma vez que é um ambiente profissional e que você vai, muitas vezes, ser muito mais avaliado pelo resultado que você apresenta. Fernando, posso só compartilhar uma coisa rapidinho? Fique à vontade, pode falar. Eu vejo isso também, por exemplo, eu vi umas experiências na faculdade. O professor ele foi fazer duas explicações, né? Uma entrou em assunto sexual e meio que debochou, né, das pessoas que se guardam para o casamento, né? Ele falou, isso daí já é ultrapassado, né? Hoje as pessoas precisam se conhecer, né? E outra situação foi o professor explicar de forma biológica como os seres humanos são formados, e tem a biologia voltada que é homem e a biologia que é mulher, né? Os cromossomos. E ele teve que se autoexplicar ali para não entrar em conflito com as pessoas que dizem que não existe homem, não existe mulher, né? Então, eu vejo a que ponto chegamos, né? Que a gente tem que ficar dando volta, né? Tipo, o professor, no caso, para explicar uma coisa que é verdadeira. Então, é muito complicado. Cada dia está mais apertado. Exato. Em ambientes, né? Especialmente no ambiente acadêmico também, vamos ter essa dificuldade, porque é uma tendência, muitas vezes, de os professores terem tido uma formação muito secularizada, né, e que pouco valorize uma religião, ou até mesmo o respeito à religião, ainda que não seja o cristianismo, né? E nós temos essas formas de ataque. Eu tive uma experiência, uma experiência profissional, onde meu apelido era Cabeça de Bíblia, porque nos momentos livres, na hora do almoço, sempre que eu podia, estava com a minha Bíblia, eu fazia a minha leitura, como se isso estivesse ofendendo alguém, né? Mas acabou tornando-se um apelido pejorativo. Lá vai o Edir Macedo, chamado de Edir Macedo, Cabeça de Bíblia, de forma a te rotular e a te excluir por você procurar seguir um padrão que vai contra os prazeres que muitas vezes as pessoas buscam, né? Como assim essa pessoa não quer, né, participar dessa situação? Ele se acha melhor do que nós? E aí nós temos a intolerância religiosa. Então nós temos uma intolerância passiva, que é a qual nós somos alvo sem culpa, e nós temos a intolerância que ela vem por motivos de fanatismo religioso, que é quando você tem publicações de sites de humor gospel fazendo sátiras, por exemplo, da questão de relacionamentos não tradicionais, né? Relacionamentos fora do padrão bíblico. A gente sabe que é errado, né? Então, para que promover esse tipo de humor? Para quê? Aí você vai exatamente incitar o ódio de determinado grupo, e aqui nós começaremos uma queda de braço sem fim, né? E é o que nós temos observado. Nós falamos já da perda de valores absolutos, de verdades absolutas. A minha verdade e a sua verdade. Se a sua verdade me ofende, então ela não é verdade. Chega um momento, irmãos, que fica insuportável a vida em sociedade, né? E esse é só um dos problemas. A intolerância religiosa é apenas um dos problemas. Então nós precisamos saber lidar com ela, senão não vai dar certo. Então a intolerância religiosa não está só naquele exemplo que eu citei, daquele evento, tá? Ela está presente no seu dia a dia, com os rótulos que colocam na sua vida, se você de fato se intitula cristão e demonstra por meio do seu comportamento, dos seus relacionamentos, que você de fato é filho de Deus. Não dá para fugir. Vamos lá? Vamos entender. Então, está bem já desenhado aqui para nós o conceito da intolerância religiosa. Então, se nós formos utilizar
a definição propriamente dita, poderíamos dizer que é toda manifestação discriminatória, desrespeitosa, agressiva e que fere a liberdade e a dignidade de alguém por causa de sua crença. Então perceba como é bem assim superficial em alguns pontos da própria definição. Como é que você fere a liberdade e a dignidade de alguém? Então eu posso escolher me ofender ou não. Posso escolher me ofender ou não, dependendo do que eu estou ouvindo, irmãos. Muitas vezes não vale a pena você se ofender. Você segue como o próprio Jesus seguiu, mudo. Estão te acusando. E você, o que diz? Jesus em silêncio. Há situações e a gente deve simplesmente entender que nisso nada me diz respeito. Ai, mas estão me caluniando. Isso é uma mentira. Nós precisamos deixar de ser sensíveis, hipersensíveis. Nós precisamos viver a vida como cristãos de verdade. Isso envolve muitas vezes a maturidade de não se ofender quando não é necessário. Há situações em que é necessário você se posicionar, né? Uma coisa é ofender a igreja de Cristo, outra coisa é ofender a sua pessoa. Nós somos pecadores mesmo, então, só pela misericórdia, Jesus morreu por nós e só por causa disso a gente vai para o céu e nada além disso. Embora considerado crime de ódio, não é novidade e a gente observa de forma comum essa intolerância no nosso dia a dia. Todas as religiões sofrem certo tipo de perseguição. No entanto, o cristianismo sempre foi a religião mais hostilizada e discriminada, incluindo em países considerados Estado laico. Aqui é importante mencionar o seguinte, irmãos. Mesmo os cristãos praticam intolerância religiosa. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não concordo. Não acho que cristão pratica intolerância religiosa. Cristãos, vou até repetir, cristãos também praticam intolerância religiosa. Ao atacar outra religião, ao se posicionar contra outra forma de crença, não estou falando que nós não podemos fazer isso. Se nós utilizarmos a palavra de Deus, saberemos que a doutrina deve permanecer pura. E a igreja primitiva, lá nos primeiros séculos, lutou para que nós tivéssemos a doutrina tal qual nós temos hoje. Porém, mais importante do que discutir qual é o evangelho certo fora, é preservar o evangelho certo dentro da igreja. As pessoas nem se preocupam em adquirir conhecimento suficiente dentro e querem discutir fora da igreja. E aí chegam lá fora, apanham feio, né, de outras denominações, de outras religiões, por uma falta de conhecimento vergonhosa da palavra de Deus. Falei, né, em algum culto, falei, olha, nós não temos esse direito de ser leigos da Bíblia. A gente sabe que nós seremos perseguidos. Então, minimamente, irmãos, temos que estar muito bem solidificados num terreno fértil e sólido da palavra de Deus, com uma doutrina genuína. Senão a gente vai passar vergonha lá fora, né? Estou vendo aqui os comentários. Deus abençoe, Camila. Morremos com Cristo. Morto não se ofende. Gostei disso aí, Jéssica. Muito bom. Já fui chamada de mundana por usar calça, pois a pessoa que falou isso era de outra denominação, porém cristã. Olha aí. Esse é o exemplo clássico. Obrigado, irmã Ide. Exemplo clássico de intolerância religiosa dentro da igreja. Não poderia existir esse tipo de coisa. Uma falta de sabedoria, uma falta de exemplo e uma falta de amor, principalmente, uns para com os outros. Aquele amor que Jesus requer de nós, que os apóstolos depois reforçaram nas cartas das igrejas, especialmente Paulo, e nós estamos pecando no básico. Estamos trazendo intolerância para dentro de nós mesmos, dos nossos convívios.
Sobre cristofobia. Vamos entender, então, aqui. Cristofobia, eu já falei, né? A ideia é uma intolerância religiosa aplicada ao cristianismo. E por que que isso acontece? Você já parou para refletir o porquê que há essa cristofobia? Então, vamos analisar aqui três formas, três explicações sobre o porquê existe cristofobia. A primeira coisa é que a gente sabe que sempre existiu a intolerância aos cristãos, desde o primeiro século a gente sabe que existiu. Jesus explica esse sentimento anticristão da seguinte forma: vocês não são desse mundo. Então, é natural que esse mundo não aceite vocês. Estou usando aqui as minhas palavras, mas é o contexto que Cristo está dizendo na referência que vocês estão vendo aí no slide. Vocês não são desse mundo. Nós não somos desse mundo. É natural que esse mundo nos rejeite. É natural que a gente seja perseguido, que a gente seja excluído, que a gente seja evitado. Natural. Há razões específicas. Vamos lá. A primeira coisa é a razão sociológica e cultural. O que isso significa? Vamos analisar a mensagem do cristianismo? Mensagem do cristianismo. Amar o próximo como a si mesmo. Considerar o próximo superior a si mesmo. O último é o primeiro. O menor é o maior. Se alguém bater na sua face, oferece a outra. É a lógica do reino. Nós vimos a inversão de valores com o professor César na semana passada. Então, a lógica desse evangelho, desse estilo de vida, é diferente do que se busca. Então, enquanto se busca ostentação, acúmulo, fama, poder, visibilidade, estética, nós buscamos outra coisa: ajuntar no reino dos céus. Imagina isso sendo analisado, o estranhamento que isso causa em quem vai olhar e falar assim: mas espera aí, como assim, né, esse povo vai abrir mão de tanta coisa boa que tem aqui nessa terra, sem ter uma certeza do amanhã, né? Eu posso morrer daqui a pouco, eu não vou aproveitar. Olha esse estranhamento. Então, essa é uma razão sociológica e cultural pela perseguição aos cristãos. É o santarrão, é o crente quente, você já deve ter ouvido esse jargão também, esse rótulo. Então, causa esse estranhamento. Então, como a gente tem comportamentos contrários ao que a sociedade valoriza e gostaria que fosse, é um modelo de vida que a sociedade moderna, pós-moderna, gostaria que fosse, estranham e julgam esse afastamento do pecado que nós buscamos. Daí nós temos a primeira razão para a cristofobia. A segunda razão é uma razão espiritual. O diabo sabe que a igreja é a noiva de Cristo, comprada com seu sangue na cruz. Consequentemente, ele incita uma ira irracional contra a igreja. Isso já foi profetizado na Bíblia, pelo próprio Jesus, pelos discípulos também, né? Então, a igreja ser perseguida foi algo que já foi profetizado. Então, nós temos uma razão espiritual. E temos a razão missiológica, que ela está atrelada à razão espiritual, que é nada mais, nada menos que qual que é o papel da igreja? Disseminar essa cultura do reino. Disseminar esse padrão de vida que a sociedade não quer. Consequentemente, nós vamos incitar uma ira humana e uma ira espiritual do inferno. Então, é por isso que você tem a cristofobia. E aí, há quem acredite ingenuamente que o cristianismo será aceito. Irmãos, precisamos deixar de acreditar em Papai Noel. O cristianismo não será aceito. Uma celebridade altamente famosa,
muito querida, com milhões de seguidores nas redes sociais. Se ela se converter hoje, amanhã ela será perseguida pelos próprios cristãos e pelos não cristãos também. O cristianismo verdadeiro, a mudança de vida, ela é motivo de perseguição. E ponto final. Então não adianta nós querermos misturar a Bíblia com a sabedoria humana e achar que nós vamos ganhar as pessoas cultas. Não adianta modificar a estrutura visível, pintar a nossa igreja e colocar aparatos tecnológicos e achar que nós seremos cool e aceitos. Não seremos. Porque o problema não é quem frequenta. O problema é que o mundo não quer esse modelo de vida. Então, pare de achar que o cristianismo um dia será aceito. Sempre haverá perseguição. E se o mundo está aplaudindo, gostei aqui, a Jéssica está comentando, se o mundo está aplaudindo, alguma coisa não está certa. Se o mundo está em paz com essa igreja não é suficientemente relevante no propósito de existência dela. Então, temos aqui pelo menos 3 razões pelas quais existe a cristofobia nos dias de hoje. Comentários? Ok. Vamos lá, estamos na reta final. Então, sabemos que existe intolerância religiosa, entendemos o que é, sabemos que nós não vamos acabar com ela. Amém? Sabemos. E daí? O que a gente faz agora? Como que a gente se posiciona com relação a esse problema que não terá fim? É o que a gente fala a partir de agora. Então, vamos lá. Igreja e sua resposta à intolerância. Como que a gente se posiciona com relação a isso? No trabalho, citamos aqui exemplo, no trabalho, no ambiente escolar, com os eventos sociais, nas redes sociais, como que a gente se posiciona? Como que a gente lida com esse problema? Uma parte já falei, né? Procurar pensar como Jesus faria. Então, vamos lá. Devemos nos alegrar. Oi? Lembra que nós temos um padrão do reino? Padrão do reino? Devemos nos alegrar com essa perseguição. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que nós deveríamos exultar se fôssemos perseguidos por causa dele. Olha que maravilha. Então, se há uma perseguição, devemos nos alegrar. Como que eu faço isso? Como que eu me alegro com isso? Isso não é gostoso ser perseguido. Então, vamos lá. Algumas origens para essa alegria. Primeiro, estamos sofrendo as aflições de Cristo. E ele já antecipou que isso aconteceria. E se nós somos alvos dessa aflição, irmãos, glória a Deus por isso. Significa que estamos vivendo uma vida de acordo com o que Cristo disse que viveríamos. Segundo, é uma honra poder ser perseguido por causa do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo disse isso algumas vezes. Pedro também. E Jesus já havia antecipado isso também. E também nós não somos os únicos a ser perseguidos. Analise a história da igreja. Estude a história da igreja. Veja desde quando o cristianismo é perseguido. Não houve nenhum momento da história do cristianismo em que ele não tivesse sido perseguido. E quando ele deixar de ser perseguido, pode ter certeza que teremos um problema maior. Teve um período específico na história da igreja onde o cristianismo ele deixou, entre aspas, de ser perseguido. Foi quando nós temos a história do imperador romano que estabeleceu o cristianismo como a religião do Império Romano. E aí você pensa assim, glória a Deus, os cristãos vão parar de ser queimados nas praças públicas, vão parar de ser jogados no Coliseu para ser comidos por feras, né?
Que bom, mas aí nós temos também o Estado mandando em toda a igreja, inclusive na eclesiologia, nas decisões da igreja, né? Se envolvendo de forma secular em decisões espirituais. Então, quer dizer, nunca houve e provavelmente não haverá momento em que o cristianismo deixará de ser perseguido, exceto naquele grande dia, naquele grande período, aonde, de fato, né, Cristo será o nosso rei. Então, o primeiro ponto, como lidamos com isso? Devemos nos alegrar. Se há uma intolerância, se somos alvos de perseguição, devemos nos alegrar. Cristo nos alertou, é uma honra, e nós não somos os primeiros e provavelmente não seremos os últimos a serem perseguidos. Segundo, devemos ser tolerantes. Tolerantes. Aí eu volto a dizer aqui, cuidado com a hipersensibilidade, se ofende à toa, né? A gente deve entender que há uma batalha espiritual acontecendo. Muitas vezes as pessoas elas se deixam usar pelo inimigo. Não adianta, né? A questão é que muitas vezes a gente leva para o lado pessoal e já deseja muitas vezes o mal da outra pessoa. Isso não é agir de forma correta, segundo o cristianismo, segundo a palavra de Deus, segundo o modelo de Cristo. Então, não devemos combater ódio com ódio, mas com amor. Brutalidade, estupidez, raiva não acabarão com a perseguição. Ao contrário, isso vai ser um combustível, como a gente vê em Provérbios, né? Então, a gente não deve combater o mal com o mal. Aos sentimentos de desprezo, hostilidade e discriminação, o que a gente faz com isso? Vamos responder com amor, gentileza, compaixão e compreensão. Mas vão achar que eu sou bobinho, vão achar que eu sou ingênuo. Não sou eu dizendo, irmãos, é a palavra de Deus. Isso é ser cristão de verdade. Não é apenas dizer que é cristão. Vocês viram, né? O cristianismo é a maior religião do mundo. O que isso significa? Que toda aquela quantidade de gente que se intitula cristão é de fato, vive de fato como cristão? Claro que não. Né? Foi como Jesus respondeu aos que o caluniavam e ao que ele espera de nós. Então, tolere. Tolere. Haverá situações em que, de fato, você vai se posicionar, mas você não vai se posicionar com brutalidade, com estupidez, com raiva. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Há quem vai utilizar aquele exemplo de Jesus chegando na sinagoga, né? E com chicote, chuta-mesa, né? Por causa dos mercadores na porta do templo. Cuidado. Volto a repetir, uma coisa é a ofensa à Igreja de Cristo. Outra coisa é a ofensa à sua pessoa. Você não é ninguém, meu irmão. Não é ninguém. Nós não somos nada. Nosso tempo é passageiro, esse corpo vai ficar aqui. Somente o Espírito que ele nos deu é que tem alguma valia. Como o próprio apóstolo Paulo escreve, né? Nós somos um tesouro guardado no vaso de barro. O vaso ele vai ser quebrado, ele vai ficar, mas esse tesouro ele retorna para a sua origem. Então nós não somos nada, não temos motivo algum para achar que merecemos alguma coisa. Mais do que nós já temos, né? Pela salvação, segundo a misericórdia de Deus. Terceiro, tolerar significa se calar, cruzar os braços e observar a humanidade à beira da ruína sem fazer nada? Não. Devemos anunciar a verdade com firmeza e com amor, e em amor. Então, nós pararmos para utilizar o exemplo do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele foi chamado para profetizar a Babilônia. E justamente o chamado que ele recebe de Deus é um chamado que me chama muita atenção. Porque muitas vezes nós procuramos ocasião para falar de Cristo. Ezequiel não teve essa escolha. Deus falou para Ezequiel, fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pregue, proclame, quer ouçam, quer deixem de ouvir.
O exemplo clássico que acontece é lá no capítulo 37, na passagem do Vale de Ossos Secos, perdão. Se fosse eu lá, eu iria pedir, Senhor, ressuscita aí para eu pregar. Eu não vou pregar para quem não está ouvindo, né? Primeiro a gente quer ver para depois fazer. Mas a ordem não foi essa. A ordem que Ezequiel recebeu foi: profetize sobre os ossos. E uma vez que ele profetizou, houve, né, a restauração do povo de Israel ali que estava em ossos sequíssimos. Então, na verdade, o que traz vida e o que pode fazer a diferença é a palavra de Deus. Quer ouçam, quer nem consigam mais ouvir. É a palavra de Deus que trará transformação para a nossa geração. Mas, de novo, nós vamos transformar os corações. Nós vamos ganhar alguns. Por quê? Porque o cristianismo nunca será aceito. Nós precisamos lidar com essa difícil verdade. Comentário aqui da Jéssica: como 2 prédios, se um está torto, é só construir um reto do lado, denunciará o que está errado. Se tivermos uma vida como corpo de Cristo, verdadeiramente, o que está errado será denunciado pela nossa integridade. Então, essa é uma arma poderosíssima, o nosso testemunho. Se nós levarmos uma vida de verdade, teremos a graça, a bênção, a misericórdia de Deus. E isso servirá como um modelo, né? E nós já falamos aqui sobre a necessidade de modelos para a nossa geração. Concluindo nosso estudo de hoje, desde seu surgimento, a igreja foi alvo da rejeição e desprezo daqueles que não suportam essa verdade. Isso, porém, nunca silenciou a igreja, pelo contrário, motivou a igreja a seguir firmemente anunciando o evangelho com amor, tolerando e se alegrando pelas perseguições. Nunca enfraqueceu, nunca sufocou, graças a Deus, é por isso que nós estamos aqui hoje. Portanto, nós, agora, esse legado é nosso. Agora nós temos que ser tão fortes e fiéis ao Senhor quanto aqueles que nos antecederam foram, para que nós tivéssemos acesso a essa graça, que é a palavra de Deus e a salvação por meio de Jesus. Reflexões. Se você consegue responder essas perguntas, glória a Deus, você absorveu o conteúdo de hoje. Então, qual a religião mais perseguida da história? Você sabe a resposta. O que é a cristofobia? Falamos aqui pelo menos umas 3 ou 4 vezes, né? E também tratamos de exemplos de perseguição ao cristianismo no Brasil. Esse foi o nosso conteúdo de hoje.